Que é resultado de muitas jornadas rosianas, não é isso, Magela? Como é que surgiu a ideia do livro e como é que surgiu a formatação, a definição, quero tratar nessa linha, como é que foi isso? Bom, Evandro, eu já tinha ouvido falar de João Guimarães Rosa, né? Vamos falar aí uns 15 anos atrás, tal, já tinha lido alguma coisa, mas nunca tinha entrado muito na obra, não tinha lido muito. E eu tenho um amigo aqui de Divinópolis, que mora em Belo Horizonte, o Valdivino, e ele me, como diz os meninos, ele me aplicou Guimarães Rosa, me presenteando com o Grande Sertão Veredas, o livro, né? E meio que me pressionando a ler aquele livro e tal. E eu, de fato, li o livro logo em seguida. E o livro Grande Sertão Veredas, ele é um manancial de coisas, né? de linguagem, de conhecimento. Né? E ali eu percebi que tinha alguma coisa que me atraía muito, que era a dicotomia do bem e do mal, Deus e o diabo, né? A existência de Deus, a existência ou não do diabo, e masculino etc. E feminino. Masculino e feminino. Né? O Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, e em toda a obra de Guimarães Rosa, você tem espaço, terreno para pesquisar e qualquer coisa. É uma literatura universal, nascida no sertão, que por si mesmo é universal. Né? Então, naquela época, eu fiquei encantado com a obra, né, como todos que leem, né, e minimamente aproximam da obra Grande Sertão Veredas, e resolvi presentear o Valdivino com um texto. Fiz aliás, foi o Silvinho, na época que eu citei aqui no começo, né, fez um exemplar para me dar de presente no aniversário dele. É que ele ficou parado muito tempo, isso tem mais de 12 anos, mas recentemente, eu voltei no texto e fui trabalhando um pouco mais a questão do bem e do mal, e acabei resolvendo publicar, uma coisa que não tinha inicialmente intenção de publicar, e acabei resolvendo publicar. Vou pedir ao Diogo, daqui a pouquinho, vai colocar a capa do livro aí pra gente, na tela, para você ver a Demônio Inexistência e a Deus Existência. Por que desse nome? Você está negando, você está falando que existe? Bom, de cara aí nós já temos palavras inventadas, né? Quem me autoriza a fazer isso é Guimarães Rosa. Exatamente. Porque o Guimarães Rosa, ele buscava a palavra onde ela nasce, né? Recentemente eu estava assistindo uma palestra do professor José Miguel Wisnik, que é músico também, e ele dizia que a língua portuguesa na Europa, em Portugal, ela cuida de coisas que já são nomeadas. E são tão antigos que tudo lá tem nome. Mas aqui no Brasil não, as coisas não têm nome ainda, muitas coisas. O próprio Guimarães Rosa no livro fala que muita coisa importante falta nome. Então ele se apropriava da linguagem do sertanejo e da dele própria, que ele desenvolveu a partir disso, para dar nome. Então muitas palavras ele teve que inventar, porque não existia aquilo que ele queria conceber. E eu também me senti nesse direito. Né? Licença poética. Então, essa demônio inexistência e a Deus existência em Grande Sertão Veredas. O editor, depois nós podemos falar um pouquinho sobre a edição, claro. O João, que é o meu editor, meu querido João Correia Filho, no começo ele pensou, olha, esse título entrega muito, logo na capa, o que você está querendo dizer. Eu disse para ele, João, eu não estou querendo dizer nada. O próprio introdução do livro eu falo isso, né? Não há nenhuma intenção aqui de fazer teologia, de fazer, né, proselitismo, de concluir coisas. Aqui é apenas uma provocação que eu faço a partir do Grande Sertão Veredas sobre o bem e o mal, sobre a existência ou não do demônio e a existência ou não de Deus, né? É possível você dizer, lendo o Grande Sertão, que o Riobaldo, né, que é o personagem narrador, ao final ele conclui, de fato, que Deus existe e que o demônio não existe. Pois não? Né? Ele diz isso ao interlocutor para o qual ele conta a sua história. Então eu entreguei final, isso mais no final. É um balanço da vida dele. Né? Já no final, né? É um balanço. E aí imagino que para você chegar a tudo isso, você deve ter feito, aliás, fez. A camisa é justamente
um desses passeios. E eu, antes do Magela falar a esse respeito, eu queria fazer uma ressalva, que as pessoas gostam muito de viajar, vão para um monte de lugares, e nós temos aqui na região centro-oeste, regiões próximas, uma riqueza histórica absurdamente grande, que estão aí para serem descobertas por nós, vizinhos da história. E são viagens rápidas. Quando a gente fala isso, eu não estou falando que você tem que tirar 10 dias das suas férias para isso, não. Um fim de semana em Tiradentes, com a história, viver a história daquilo lá. Um fim de semana que você vai ali para Cordesburgo. Se sair cedo, você ainda vai, faz o domingo lá, ainda volta dia 2 ali para bater um volante, que não é tão longe assim também, não. Em várias outras cidades, Serra da Canastra, que está aqui perto, nós estamos cercados por lugares fascinantes, histórias maravilhosas. E você fica gastando um dinheirão aí para ir para lugares longe. Não que você não deva, vai sim, passear uma das melhores coisas que tem na face da terra. Mas tira um tempinho seu para conhecer o que a gente tem aqui próximo, que é muito, mas muito bacana. E um desses destinos é aqui, Cordesburgo. Eu gosto, cada um prefere, tem gente que faz aqui por Pompéu, Martinho Campos, eu gosto muito de ir por aqui, vou até Betim, passo ali direto na Ambev, entro ali, saio em Esmeraldas, já saio lá em cima na 0540 e acabo de chegar até Cordesburgo. É um passeio, 200 quilômetros, deve ser mais ou menos isso, né? 200 e pouco. Eu não me lembro. Deve dar uns 200 quilômetros daqui, você chega até a origem disso tudo, que é algo tão importante que tem o nome de Rosiano, no sentido de Guimarães Rosa, né? Eu acho que eu concordo muito com você. Eu acho que num raio aqui de menos de 250 quilômetros, só não temos o mar. Sim, né? O resto Mas nós temos a lagoa. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema em que ele diz: eu não vi o mar, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é calmo, eu vi a lagoa sim, a lagoa é grande e calma também, o mar não me importa. Para nós que temos aqui essas cachoeiras maravilhosas, né? Pão de queijo para todo lado que vai, queijo na Serra da Canastra, você está falando aí, nós temos literatura, nós temos arquitetura antiga, nós temos cidades históricas, num raio aqui de até 250 quilômetros, eu estou Tiradentes, né? Tem São João del Rei e vários outros, e é verdade. Nós fizemos a camisa por conta disso, né? Depois dessa aplicação do Guimarães Rosa, aí eu me aproximei mais aqui do Valdivino, que é meu compadre. Inclusive a capa do livro aí na sua tela, é esse livro. Que bom, né? Tá aí, ó, Demônio Inexistência e Adeus Existência em Grande Sertão Veredas. Depois nós podemos falar sobre a edição, a gente fala como é que surgiu essa capa, né? Mas então eu dizia que a gente saiu para uma viagem, aí essa sim a gente queria fazer um pouco essa parte mais próxima, mas também queria um pouco mais distante. Nós chegamos até Itacambira. No final do livro eu falo um pouco sobre a história, né, da viagem. E a gente chamou essa viagem de uma viagem ao coração do lugar, experimentando a essência dos lugares rosianos. É uma brincadeira com a palavra Cordesburgo, né, que é lugar do coração. Você falava aí de Cordesburgo, quando o Guimarães Rosa recebeu lá foi indicado para a Academia, né, Brasileira de Letras, que logo em seguida ele faleceu. Sim. Tem um trecho do discurso dele que eu tomo a liberdade de ler aqui, que eu até coloquei no livro, porque eu acho de uma grandeza o sujeito, quando quer elogiar a sua cidade, ter condições de elogiar com esse texto, a cidade não precisa de mais nada, ela já pode se dar por satisfeita com esse elogio. Ele dizia o seguinte, que tomado da inspiração da paisagem, a loci opportunitas, usando aqui um latim, que para ele não era nenhuma esnobava, né, ele sabia, declarou-se a erguer ao Sagrado Coração de Jesus um templo, naquele mistério geográfico. Fê-lo e fez-se o arraial, a que o fundador chamou de o Burgo do Coração, Cordesburgo. E nós fizemos questão de ir nesse Cordesburgo, e na essência do lugar, para conhecer lugares, para conhecer pessoas. Isso foi em 2016.
uma experiência, para mim, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque, só para contar um fato, né, nós chegamos em Paredão de Minas, que é um lugar importante no Grande Sertão Veredas, para conhecer pessoas que a gente já tinha ouvido falar que existiam pela internet e tal. No primeiro momento não encontramos o Sr. Sidraque, que a gente já ia visitar, que a gente já sabia da existência. Depois nós fomos conhecer outras pessoas, mas naquele primeiro momento a gente só sabia dele. Inclusive fomos saber lá, a grata satisfação de encontrar gente daqui de Divinópolis, que tem casa lá. Mesmo? Já tem? Tem um pessoal lá que frequenta aqui lá, que vai pescar, né? E tem um pessoal que construiu uma capelinha em honra de Nossa Senhora Aparecida lá, pessoal aqui do Esplanada, do bairro Esplanada. Aí foi muito bacana, e no dia seguinte nós fomos para um sítio, para visitar pessoas que a gente não conhecia. Chegamos lá 9 horas da manhã, acompanhado do filho do Sidraque, a gente foi no sítio dele, onde vive a família dele hoje. Chegamos lá às 9 horas da manhã, sem conhecer ninguém. Saímos de lá 4 horas da tarde, o pessoal chamando a gente compadre. Que bacana. Tamanha foi a empatia, né, a beleza daquele contato ali com aquele sertanejo, aquelas pessoas fazendo farinha lá numa casa de mutirão. Né, e depois voltamos em 2017, inclusive para presentear a comunidade lá, levamos aqui os meninos aí do Borandá, né? O Juvenal, o Nanau, né? com o Sérgio, e fizemos lá uma brincadeira com as crianças lá, como um presente mesmo pela acolhida que nós tivemos no ano anterior. Mas não fomos só em Paredão, nós fomos, né, em pelo menos uns 12 lugares rosianos. Mas, para se dizer só de Cordisburgo, eu diria o seguinte: se você, como você disse aí na sua apresentação, quem não tem tempo de fazer uma viagem como nós fizemos, assim, mais longa, mais demorada, se quiser ter um contato com a obra do Guimarães Rosa e não tiver 2 dias, vá em Cordisburgo, né? Porque lá tem o Museu Casa Guimarães Rosa, maravilha, é um contato físico com a coisa. Com a máquina de escrever. Com a máquina de escrever, de fato, né? E outros elementos, porque não é só o Museu Casa Guimarães Rosa, ele é interessante porque não é um museu só de objetos. Né? Ali mesmo tem um roteiro de lugares, são, se não me engano, 95 pontos que estão fora do museu, mas são conectados ao museu. Né? Como, por exemplo, o encontro do Rio de Janeiro com o Rio São Francisco, que fica próximo de André Quissé, divisa do município de Laçance, Três Marias, Laçance e do outro lado, Buritizeiro. Então está lá. Então o museu em si já é um espetáculo. E lá eu tenho muitos anos que eu estive lá e achei muito legal, mas acho que ainda continua esse projeto. Agora deve estar voltando, né, pós-pandemia, que são os Miguelim. Os Miguelim. Para quem já leu o livro, alguns trechos que estão próximos ali, você chega na beira do córrego ali, que tem uma passagem de Adorim falando alguma coisa naquele lugar. Então tem os meninos que interpretam no local a fala que está no livro. Isso é um patrimônio hoje de Cordisburgo, né? Não só de Cordisburgo, mas um patrimônio, eu diria, mundial, da cultura mundial, que são os Miguelim, né? O grupo eles falam narradores, né? Eles não se intitulam contadores, eles dizem narradores. Narradores da história. E eles são treinados desde pequeno. Hoje os Miguelins não são só crianças, adolescentes, grande, jovens, mas tem já adultos, né, que estão ali integrados ao grupo dos Miguelins. E assim, realmente, é o que eu dizia, não é só material. Esse aspecto, por exemplo, da cultura, ele é muito impressionante, porque eles têm uma técnica que treinam para escrever, e mais que técnica, eles colocam a alma, geralmente, nas apresentações. Fala, né? Eu tive oportunidade de ouvi-los, né, mais de uma vez, narrando trechos, não só do Grande Sertão, mas de outros livros do Guimarães Rosa. É realmente uma coisa fabulosa, né? Uma coisa fabulosa. Vale a pena muito. É um passeio, fica uma dica de passeio. Se você gosta de ler, porque muitas vezes a gente hoje em dia tem tanto livro, tanta produção, e às vezes você foi adiando o encontro com Guimarães Rosa. Não adie mais. Hoje, na internet tem, claro, o ideal é você pegar o livro e ler o livro físico, com ele na mão. Guimarães Rosa tinha uma capacidade, era um médico renomado e que fazia as viagens com aqueles sertanistas para
entender, né, Magela? O que é a vida deles e poder escrever. Antes de falar, eu vou te entregar, viu, Evandro? Dizer, né, para os ouvintes, os assistentes aí, quando eu cheguei, eu passei um livro para o Evandro e eu peguei o Evandro cheirando o livro, né? Eu vou te falar. E aí assim, o João, que é o nosso editor, ele usa uma expressão que é valorizar o objeto livro, né, na edição de um livro. E isso é muito importante. É claro que nós estamos num momento em que muitos já aderiram à leitura na tela, né, várias formas. Mas o livro, claro, né, por uma questão até de eu nasci antes do computador, né? É natural que eu tenha esse apego, mas eu acho que isso é muito importante mesmo, né? E eu vou te falar, ler. Abri o livro. Você cheirou o livro. Tá com cheiro de livro novo. Dizer para o João, ele gostou do cheiro do livro, né? E estava embaladinho, né? Quer dizer, o cheiro natural do livro. É como cheirar um vinho, um queijo, né? Você falou do queijo da sua mania. Quem gosta de o aroma compõe esse buquê, né? Mas a propósito disso, muita gente diz que não consegue ler Guimarães Rosa. E há um certo sentido nisso, né? Uma linguagem muito própria dele e tal. Muito embora seja uma linguagem hoje universal. E aí você dá uma dica importante, que ajuda muito. Hoje nós temos inúmeras palestras sobre qualquer conto, qualquer novela, e sobre o próprio Grande Sertão Veredas, que é a grande obra, né, a obra-prima maior do Guimarães Rosa. Então, como você disse, não espera não. Quem tem algum interesse pela obra, inicie. Né, pode iniciar por textos mais simples, como Primeiras Histórias, ou lá o Urubuquaquá do Pinhém, ou algum conto isolado, né? E entendo dificuldade, assista uma palestra. Faz o seguinte. Né? Hoje em dia a gente perdeu aquele medo de saber o fim da história para se interessar por um livro. Né? Spoiler, né? Isso chama spoiler. Não, isso hoje não é tão importante mais. Né? Faz o seguinte, pegue o livro, você tem o livro aí, né? Grande Sertão. Eu não tenho nenhuma vergonha de mostrar, o meu está bem surrado e marcado. Para não perder a modernidade, faz o seguinte, você pegue o livro e fique com o celular do lado. Uma outra palavra que você não entendeu, você vem aqui no celular e pesquisa, porque vai ficar uma leitura moderna e tradicional ao mesmo tempo. Porque quando a gente fala dessa dificuldade, não é uma dificuldade de erudição, não. Pelo contrário, é de simplicidade. Porque o Guimarães Rosa escreve como essas pessoas falavam, as palavras que eles falavam. Então, fala assim, ele escreve difícil. Não, o difícil dele é a simplicidade das pessoas. E tem uma coisa também que eu acho que a gente precisa se entregar para a linguagem do Guimarães Rosa, que é a nossa linguagem de origem, é a linguagem que está nascendo. O José Miguel Wisnik lembrava que tem um momento da obra de Guimarães Rosa que ele, para dizer de um riacho que na região ali de Cordesburgo tem muito, né, um riacho que some numa rocha e depois aparece desengolido lá adiante. Você quer palavra melhor para explicar isso do que desengolido, né? Só que essa palavra não está ainda nos dicionários, né? Mas ele aparece desengolido e aí ele usa uma expressão que parece que é indígena, mas ele trabalhou nela, que é nhanhanhacanhuba. E aí ele fica, nhanhanhacanhuba é aquele movimento da aguinha sumindo. Essa palavra está nascendo agora, ela não está no dicionário, né? E por isso talvez as pessoas, em geral, a gente, né, nós temos uma dificuldade inicial com a obra do Guimarães Rosa. Mas isso depois que dá uma... É a mesma coisa de andar de bicicleta, né? Você no primeiro momento ali, você tem que pedalar, segurar a bicicleta. Mas depois, eu não sei andar de bicicleta não, viu, Evandro? Depois que você está no caminho... Pegou a velocidade e acabou. Aí vai até sozinho, né? E o livro? E a edição do livro, que ficou uma obra assim, realmente primorosa, muito bem feita, um material de muita qualidade. Como que foi essa edição? Em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte... A ideia do livro, como eu já disse, ela era para presentear um amigo, né? Eu até escrevo aqui logo nas primeiras páginas, esse texto foi produzido para presentear um amigo, Valdivino. Terminaram transformando-se ele e o seu fazer em presentes para mim mesmo.
porque realmente eu me apaixonei com a possibilidade de extrair do Grande Sertão Veredas algo que pudesse servir para alguém ler e despertar o interesse pela obra do Guimarães Rosa e tal. E não tinha intenção de publicar. E aí, nessa viagem de 2016, nós ficamos conhecendo, por acaso, o João Corrêa Filho, que é o que acabou sendo o editor desse livro. E o João é uma pessoa fantástica, ele é fotógrafo, jornalista com fotógrafo, né? Fotojornalista. Bauru, não é isso? Ele é de Bauru, mas ele já fez livros. Ele tem um livro, por exemplo, que chama Lisboa em Pessoa, que ele trabalha a literatura do Fernando Pessoa na perspectiva de uma visitação a Lisboa. A mesma coisa tem um de Buenos Aires. Tem um trabalho maravilhoso, tem muitas horas de gravação com o Manuelzão. Ele conhece muito a obra de Guimarães Rosa, especialmente o Manuelzão, porque ele fez o TCC, trabalho de conclusão de curso, não sei se foi de pós-graduação, com o Manuelzão e tal. E em 2017 eu voltei com o João e um grupo de fotógrafos amadores e alguns profissionais para um workshop de fotografia nos caminhos do Grande Sertão. E em 2016 nós conhecemos ele falou, estou organizando esse workshop, vão comigo e tal. Eu acabei indo, isso foi em maio de 2017, por aí, e comentei com ele, falei, João, eu tenho um texto lá e tal. Aí ele falou, bacana, mas ele nem tinha editor ainda, se não me engano. Não sei nem se ele tinha ideia de fazer editor. O fato é que mais adiante, agora, em 2020, né, quando já estava mais pronto o texto, eu entrei em contato com ele e ele falou, bacana, eu tenho uma editora, a editora é aqui em Bauru, a editora dele é o nome de uma palavra também inventada lá do Guimarães Rosa, que é mire e veja, né, que tem um determinado momento que o Robal está conversando com o interlocutor dele, mire e veja, ou seja, presta atenção, né, olhe e veja, mire e veja. E o João usou essa palavra para nomear a editora dele, e aí fizemos uma parceria, vamos dizer assim, né. E o João é muito cuidadoso, ele tem também uma equipe muito, muito dedicada e tal, e né, fez tudo, né, inclusive a parte até de comercialização. Nós tivemos uma alegria muito grande, porque nós colocamos o livro à venda na internet e a possibilidade das pessoas comprarem o seu exemplar e mais um ou dois, justamente para doar para alguma entidade lá do sertão, que porventura não tinha acesso, e acabamos, já encaminhamos vários, ainda temos alguns para encaminhar, para Várzea da Palma, para Paredão de Minas, para Buritizeiro, para Três Marias, para André Quissé, onde tem um museu casa também, que é Manuelzão, né? E Curvelo, Corinto, os lugares que nós passamos, Itacambira, que é onde nós terminamos a nossa viagem. Itacambira é um assunto à parte. É outra história, né? Porque Itacambira já é no Vale do Jequitinhonha, não está no Vale de São Francisco, mas Itacambira entrou na obra do Guimarães Rosa como sendo o lugar onde Diadorim foi batizado, né? Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins, né? Maria Deodorina de Sá Bittencourt Marins, que teria sido batizado lá em Itacambira. E o Guimarães Rosa, ele fala uma coisa interessante no livro, que a gente fica sem saber o que ele está querendo dizer aquilo, porque ele fala assim, ó, Maria Deodorina, onde foi, né, consagrada pelo batismo, Maria Deodorina de Sá Bittencourt Marins, aos eternos ares da vida. Ela que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar sem gozo de amor, como descreve Riobaldo. E aí ele fala o seguinte, lá no livro, aí eu escrevo aqui, né, lugar de esmeraldas não encontradas, lá é onde o Fernão Dias esteve, inclusive lá tem uma cidade antes, chama Juramento, que é onde nós passamos por lá também, que é onde ele fez o juramento que mataria qualquer um que traísse né, o projeto dele, e acabou matando o próprio filho, né? E curioso que as pessoas tomam isso como um ato de heroísmo, e os índios que viviam lá, eles são taxados de violentos, né? E o cara mata é interessante, mas presentes sempre na cultura do povo que bem acolhe. Lugar entre montes rochosos, beleza rústica, onde também se pode encontrar esqueletos no porão de bela igreja. O Guimarães Rosa fala, eu falo aqui também, ele fala, tem tantos mortos enterrados. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver sobre isso, de estar lá. Itacambira tem uma igreja linda, uma igreja antiga. E o moço da prefeitura que nos levou lá, nos levou num determinado cômodo. De repente ela abre um alçapão assim, a gente olha, a gente assusta. Inúmeros esqueletos.
Alguns ainda meio mumificados, você vê que ainda tem um pouco de pele, aquela coisa assim, estranhíssima. E o Guimarães Rosa, por algum motivo, ficou sabendo disso e colocou isso aqui de uma forma meio subliminar, né? Onde tem tantos mortos enterrados, no mundo inteiro tem um cemitério em qualquer lugar. Mas não, ele quis destacar isso aqui. Por isso, às vezes, é um pouco difícil, né? Porque você... o que é isso e tal. Mas, na verdade, eu sempre digo, não preocupa com isso, não. Não preocupa em entender o Grande Sertão, não. Vai lendo, né? Para mim, eu tive um momento que foi importante. Eu custei aí, eu fiz umas 2 ou 3 tentativas de ler o Grande Sertão. E nessa edição aqui, ó, eu marquei, a página 109 foi a minha travessia, que é onde o Guimarães Rosa narra, o Riobaldo, né, narra o seu encontro com Diadorim, criança ainda, né, quando eles eram crianças. Eles se encontram no Rio de Janeiro, inclusive nós estivemos lá, né, que eu já falei, que é o Rio de Janeiro. Ele até recebe esse nome porque ele é um rio fino, um rio pequeno, mas quando é na época das chuvas, o Rio São Francisco sobe e alimenta o de Janeiro. Então ele é um Rio de Janeiro, né? É um rio do período chuvoso. E ali ele encontra com São Francisco e ali o Guimarães Rosa se inspirou para escrever o primeiro encontro dele, do Riobaldo com o Diadorim, que foi, né, o encantamento do Riobaldo por um menino, né, que depois veio a ser um jovem que ele ia encontrar novamente num outro cenário e que depois veio a ser o grande amor da vida dele. Né? É uma história que você tem que ler. E a história, como disse, você tem que ler. Né, mas o fato é que esses lugares eles estão lá, por isso nós fomos lá conhecer. Né? Mas já estamos caminhando para o final. Quem quiser conhecer, saber mais, onde encontrar o livro, como encontrá-lo, como poder ter acesso a essa publicação. Evandro, eu não sei se a gente poderia até deixar telefone, porque o que nós fizemos? Por causa da pandemia, nós não colocamos esse livro em nenhuma loja física. Mas agora, mais ao final, eu combinei com o pessoal da livraria João Paulo II, que é da Diocese, né, ali na Rua Goiás, ali próximo do Centro Diocesano de Pastoral. Nós colocamos alguns exemplares ali. Então, quem tiver em Divinópolis e quiser o livro físico, lá encontra. Então, né? na livraria João Paulo II. É na Rua Goiás, pouco assim, fica entre a Mato Grosso e a Maranhão. Isso. Ela tem um posto de gasolina na esquina, do lado. Ao lado do posto. Deve ser, não sei se é a primeira ou a segunda porta. É a primeira porta, depois do posto de gasolina. Se não for a primeira mesmo, é a segunda. Mas ali nós estamos com um livro físico ali. Depois dessa conversa aqui, pode ser até que eu agora também com uma maior abertura do comércio, né, eu procuro aqui, a gente tem amigos aí, né, o pessoal aqui da Boutique do Livro, Daniel, por exemplo, vou ver se eu combino com ele. O Daniel é muito aberto, ele já teve um livro meu que eu publiquei uma vez, que foi nós acabamos não falando. A gente volta depois. E aí, quem sabe, o Daniel deve estar me ouvindo aí, ó, ele é... Depois que eu vim de Belo Horizonte, dessa viagem, Evandro, eu tenho a grata satisfação de ter fomentado aqui em Divinópolis 2 grupos de leitura. Um já existia, mas eles não liam Guimarães Rosa, que é o grupo que são mulheres, inclusive hoje a minha esposa faz parte, que chamam Rosinhas. Elas estão lendo a obra do Guimarães Rosa, estão degustando, assim, muito, estão gostando demais da leitura. É uma leitura que hoje estão fazendo virtual, né? Mas eles fazem presencial e sempre tem um bate-papo ali, uma análise, né? E um outro grupo, que aí esse está meio paradão, que é justamente o Daniel, eu com a minha esposa, o Juvenal, um grupo um pouco mais antigo daqui de Divinópolis, mas nós tivemos que parar um pouco a leitura. Mas são 2 grupos que estão lendo a obra de Guimarães Rosa. E faz muito bem, né? Então, e tem na internet, a própria livraria Mira e Veja. Quem puder entrar lá no site da livraria... Ô, Diogo, coloca a capa do livro aí na tela, por favor, para o pessoal poder ver, anotar aí o nome. A editora, se a técnica puder colocar lá, né, tá aí, essa é a capa do livro. Aí a editora está embaixo aí, ó, Mira e Veja. A editora, claro, hoje todo mundo pesquisa na internet, encontra, porque lá tem uma possibilidade, Evandro, que eu até, né, quem quiser e puder, de adquirir mais de um, né? Eu adquiro o meu e dou um aqui para alguma instituição. Isso nos ajuda a manter viva essa obra e também a estimular a leitura lá nos lugares onde ela aconteceu, né? Onde a obra aconteceu.
eu ficarei muito grato, né, para aqueles que puderem contribuir com isso. E, aliás, eu até quero aproveitar e agradecer aqui em Divinópolis, né, eu tenho muitos amigos, muitos fizeram essa contribuição no início, no dia do lançamento. No dia do lançamento, nós tivemos que fazer por videoconferência, né, mas foi lindo, foi muito bonito, foi meu aniversário, abril, e aí eu convidei para a videoconferência companheiros das antigas, lá de Lavras, do curso de agronomia nosso lá, uma presença assim, fantástica de pessoas, de amigos. E agora, né, com essa reabertura do comércio, com a possibilidade de fazer algum evento presencial, pode ser que a gente venha agora, em novembro, talvez em dezembro, fazer uma rodada presencial para a gente fazer um relançamento do livro. Colocar os autógrafos. Colocar os autógrafos dos amigos. Em dia, não é isso? Como eu disse para você, né, amigo, elogio de amigo é suspeito. Olha, mas é sempre bom, né? Eu digo no livro de poesia, eu tenho um poema, não sei se ainda dá tempo, que eu falo o seguinte, o poema é o seguinte, há várias maneiras de se autodestruir, nenhuma tão eficaz quanto a vaidade sem dose certa. O vaidoso se esquece de existir e projeta em si o desejo do que com ele flerta. A vaidade é muito perigosa, mas o escritor e o artista, de um modo geral, ele precisa de um pouquinho de vaidade, né? Ele precisa de uma crítica honesta, olha, né? Mas se ele só tomar pancada, também ele não vai produzir mais. Então, é sempre bom ouvir, e graças a Deus eu tenho ouvido, né, comentários não só sobre o texto, mas sobre o objeto livro, né? Isso eu devo ao João, a equipe dele lá da editora, mas é muito gratificante a gente poder realmente ver que isso agradou, mas nem tanto por ter agradado, que isso cumpriu o papel de fazer uma discussão sobre Deus e o diabo, né, sobre o bem e o mal, trazer isso de novo, né, essa grandeza da obra do Guimarães Rosa para cima e colocar na roda essa discussão. Muito bem. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Receber aqui.